Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Se inscrevam-se aí nos demais canais da descrição do vídeo. Pois bem, eu tive um sonho, né? E eu irei contar aqui o sonho que eu tive. Um sonho muito impressionante, ao qual em um belo dia eu acordei em um palácio, em um gigantesco palácio aqui no Brasil. E adivinha? Exércitos, marinhas e aeronáuticas estavam todos dispostos a me obedecer. Então eu era basicamente ali um ditador da nação brasileira, eu era um imperador. Pois bem, estava com plenos poderes e todos ali estavam dispostos ali a me obedecer a qualquer custo. E eu fui fazer um discurso, à nação brasileira. E eu jurei que eu ia defender o povo brasileiro de toda a corrupção e de toda a desgraça que estava acontecendo na nação. E assim foi. Vários políticos foram presos e muitos foram mortos. Muitos canalhas foram mortos. Os corruptos do mais alto escalão da nação foram mortos. E junto com eles a criminalidade no Brasil começou a diminuir. Porque os corruptos foram mortos e foram presos e presídios de seguranças máximas foram sendo criados. E os presídios foram começando a ser cada vez mais ampliados. Pois bem, eu desregulamentei muita coisa na nação nesse meu sonho. Eu acabei com o Banco Central, eu simplesmente fechei. Simplesmente acabei com essa desgraça que estava fazendo mal para a nação brasileira. Era uma marra para a nação brasileira. Altas taxas de juros, de impostos e etc. E eu acabei com isso no sonho. E isso daí fez com que a nação brasileira respirasse mais. Fez com que desafogasse mais as nossas dívidas públicas e as nossas dívidas externas. E eu percebi ali que o Brasil estava muito amarrado a agendas internacionais ambientais, como a Agenda 2030 e aquela Rio+20. Pois bem, eu simplesmente saí. Junto com isso vieram as sanções internacionais. Os Estados Unidos da América, junto com a Noruega, a Suíça e demais países europeus, querendo fazer ali sanções econômicas contra o Brasil. Pois bem, eu não fiz só isso. Eu diminuí a área gigantesca das terras indígenas do Brasil. E os índios ficaram putos, assim como as organizações e ONGs, que eu também bani todas. Não deixei nada. O que acontece, pessoal? Essa questão de sanções é algo extremamente sério, extremamente grave, porque o país começa a sofrer. Porque os caras não começam a não querer fazer negócio contigo, passa os produtos e etc. Serviços. Eu falei, então vou me aliar com a China. Aí os europeus ficaram tudo puto. Não, você não pode se aliar com a China. Aí começou aquela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E o que acontece? Foi uma saída, porque eles foram obrigados a manter relações ainda comerciais com o Brasil. E assim foi. Eles tiveram que manter a nossa carne, a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão. E eu também falei que se os europeus, americanos, eles quisessem ainda manter uma política de relação boas com o Brasil, eles teriam que maneirar essas sanções aí, até porque mesmo como o Brasil é um grande produtor também de minérios, eu ia taxar o minério e eles iam se ferrar, porque iam ficar um pouco mais caro. E eu ia vender mais para a China. E eles também não querem isso, que a China se desenvolva tanto. Pois bem, e o que acontece? Eu não posso me aliar com a desgraça da China também, mas eu também não posso ser burro de cair na armadilha progressista. Eu tenho que correr para algum lado. E o setor econômico nacional estava crescendo muito bem, porque a desregulamentação das empresas estava uma maravilha e as pessoas elas podiam abrir empresas com grande facilidade, o que atraía muito a mão de obra exterior vinda para o Brasil, um pessoal muito capacitado da Europa, dos Estados Unidos e demais países do mundo. Estávamos atraindo um grande contingente de gente para a nação brasileira. É muito fácil, simples. Você basicamente pega um papel lá no cartório, assina, empresa é minha. E assim foi. E estava tudo uma maravilha.
Estava tudo o crime estava diminuindo, porque a polícia poderia matar o bandido com quantas balas ela quisesse. Ele podia brincar ali naquele momento. Não teria problema algum. E várias empresas de armas estavam vindo para o Brasil, várias lojas de armas estavam sendo esparramadas por toda a nação brasileira. E isso foi uma maravilha, porque as pessoas estavam se armando, estavam criando sociedades de armas e elas iam se defender. Então a polícia faz o trabalho de policiamento. Porém, a própria sociedade estava fazendo um trabalho de segurança incrível, porque os bairros com os seus chefes de bairros estavam fazendo organizações de pequenas castas ali, um pequeno governo, né? Em pequenos governos você faz um grande governo, uma nação poderosa. Um chefe de um bairro ali, ele se organiza com os demais moradores e eles discutem ali questões do bairro, como saneamento, como questões de malha asfáltica, questões de segurança, etc. E assim foi. E as cidades começaram a ficar protegidas pelas próprias pessoas. O crime diminuiu. Cidades do Brasil, o crime chegaram a basicamente zero. A polícia, obviamente, muito ativa. O Brasil tem uma polícia muito excelente. Temos uma polícia muito forte, que combate muito bem a questão do tráfico, da bandidagem, etc. Pena que os caras vão solto, né? E assim foi. O que eu estava falando? O que eu estava falando antes? O que eu estava falando antes? Será que era dos caras internacionais lá, das sanções? Sim, as empresas estavam crescendo. E o Brasil é um país que tem uma geografia muito boa. O professor Roque geralmente fala que o Brasil tem uma geografia meio complicada, né? Um país meio... É um triângulo invertido. Tem barreiras naturais na costa brasileira que impede um pouco o escoamento de manufaturas internas do país, que elas poderiam ser escoadas mais facilmente para outras localidades do globo, né? Com acesso ao Atlântico. Mas já temos o acesso ao Atlântico. As empresas no Brasil, eu iria dar todo o apoio para que fossem criadas ferrovias, gigantescas linhas ferroviárias por todo o setor do Brasil, para que a nossa soja, a nossa carne e as nossas indústrias de tecnologia que estavam crescendo pudessem escoar os produtos para os demais países do globo. E assim foi. E eu investi muito nessa questão na questão energética da nação. Vemos a desgraça da Alemanha. O que eles fizeram? Eu amo muito a Alemanha, mas o governo é uma desgraça. Olha só, os caras, eles simplesmente jogam na tua cara que o seu país, ele tem que parar com a queima de combustíveis fósseis, tem que parar com a queima de carvão, usinas hidrelétricas. E os caras lá mantinham gigantescas usinas a carvão ligadas. Aí desligaram, aí deu a guerra lá na Rússia, na Ucrânia, aí voltaram a ligar de novo e ligaram as termoelétricas, porque não tem jeito. Aqui no Brasil temos Angra 3. Eu iria ampliar, e assim eu fiz. Eu ampliei várias usinas nucleares no Brasil. Eu comecei, junto com empresas privadas, uma busca incessante por plutônio, por urânio, por demais materiais riquíssimos na nossa Amazônia e nos nossos demais biomas brasileiros, que o Brasil tem de monte. Então assim foi crescendo, foram várias usinas nucleares espalhadas por vários estados do Brasil, também como o crescimento de PCH, né, pequenas centrais hidrelétricas, e grandes centrais hidrelétricas nos nossos gigantescos rios. Podemos ver ali na região ali norte, né, temos ali o Rio Puros, o rio também Aguarinos, ali o Rio Madeira, o Rio Negro, que deságua. Todos esses rios eles vão dar ali no Rio Amazonas. E construímos gigantes usinas hidrelétricas para que nós pudéssemos lucrar com isso e para que a população brasileira obtenha custos mais baixos, tarifas mais baixas de energia, que é extremamente caro. Energia no Brasil, energia no Brasil é algo muito caro. A água nem tanto, dependendo do estado. Mas a energia é algo muito caro. E os caras ficaram putos, os americanos
os americanos ficaram putos com o Brasil e os europeus também. Só que a essa altura do campeonato, com o mercado totalmente desregulamentado, o estado não estava burocrático. E eu estava feliz com... Porque o que era? Eu era um imperador. Nesse meu sonho eu era um imperador. E o que é um imperador? O imperador nada mais é do que um poder moderador. Porque a política é aquilo que é fazer o bem. E eu estava ali fazendo o bem. Né? A política é uma virtude. Você ser um político é algo muito virtuoso. A corrupção não. A corrupção é o contrário disso. E estava tudo fluindo maravilhosamente. E ali na costa ali do sudeste ali temos ali, por exemplo, o pré-sal com bilhões ali de barris de petróleo. Temos ali também que foi descoberto ali na foz do rio Amazonas ali bilhões de barris de petróleo. E o que foi que eu fiz? Eu falei, ó, o que acontece, né? A Petrobras ela foi totalmente privatizada, então vários empresários brasileiros, porque eu dei total suporte aos empresários brasileiros que pudessem fazer laços comerciais com o Brasil, também a internacionais, porém que fosse porém que fosse de serventia, em especial ao Brasil, para que a nação brasileira ela pudesse colher os frutos daquilo que o Brasil tem a oferecer para ela, como por exemplo no setor energético. Temos lá na foz do rio Amazonas uma cadeia gigantesca de petróleo. E temos a tecnologia, né? O pessoal lá das empresas, eles estavam lá eles no sonho, eles estavam me mostrando todo o maquinário, toda a tecnologia. Eu dei total liberdade, com consentimento da Marinha e etc. E eles foram lá explorar petróleo. E naquela altura do campeonato, junto com tudo que estava acontecendo, com todo aquele Brasil que estava crescendo, eu estava já mais do que decidido de antemão de que o Brasil precisaria de gigantescas refinarias de petróleo. Então começou aquele furdume, aqueles empresários estrangeiros e nacionais investir como é que é? Investir no que mesmo, meu Deus do céu? Nas refinarias. Investir nas refinarias. Então o Brasil passou a ter uma dependência para a refinação do petróleo brasileiro da Europa. O nosso petróleo ele é refinado lá na Itália. Então basicamente o petróleo brasileiro ele vai lá para a Europa e ele volta para cá. Utilizamos o combustível a preços altíssimos. Ou seja, o real começou a ser basicamente uma potência no cenário internacional. E com a segurança, com um poder aquisitivo bom, o Brasil começou a ser um país extremamente visitado por estrangeiros e o nosso turismo cresceu muito. O nosso setor do agronegócio cresceu muito. Porque o Brasil é uma potência mundial na questão do agronegócio. O estado a região centro-oeste, região sudeste, região sul são potências no agronegócio indiscutíveis, né? Vou pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso. Atualmente é o estado que mais cresce no Brasil. E isso é muito devido à questão do agronegócio, né? Aí temos a cultura aí do milho, da soja, do algodão. Temos também o gado de corte, que já estamos quase na casa dos 40 milhões de cabeças só no estado do Mato Grosso. Ou seja, é muita coisa. E hoje o Brasil o Brasil é fraco nisso, né? Porém, nesse meu sonho, quando eu era imperador, as coisas mudaram. Hoje no Brasil temos ali empresas internacionais como o New Holland, como o John Deere, como o Case, que basicamente dominam o setor
da indústria no Brasil de colhedeiras, de tratores, de todo tipo de maquinário que serve para o nosso agricultor trabalhar. Só que são equipamentos extremamente caros e absurdos, que é necessário para que você tenha um desempenho de excelência, né? Você tem que ter do melhor. Porém, estavam surgindo no Brasil grandes empresas que estavam fazendo frente a essas empresas internacionais, estavam crescendo, estavam se espalhando, e o mercado interno ele foi se diversificando e foi ganhando outros setores do mundo, fazendo frente a marcas alemãs, a marcas e as gigantes americanas. E foi algo que o Brasil de antemão desafogou. Esse foi um sonho muito bacana que eu tive. Pessoal, foi isso. Vocês comentem aí também se você já tiver dormiu e sonhou com isso, com algo parecido. Esse foi meu sonho. Inscreva-se nos canais na descrição e deixe seu like ou dislike. Amém.